mais uma vez aqui, né? Graças a Deus, com o computador aí para dar uma melhorada. Tô aprendendo, confesso, mas a minha intenção é levar o Evangelho de Cristo. Um dia eu chego lá, me torno um profissional. E vamos fazer aqui uma contagenzinha tal aqui pra gente dar entrada num trabalho aí que eu tô vendo, que eu acho que merece um pouco de atenção. Bom, senhores, eu dei uma olhada nesse Com Deus Não Se Brinca 2 completo. Aí é humorista, né? Que a maioria das pessoas já conhece, Shaolin. Esse Shaolin, eu não vou falar do Shaolin, o homem, o pai de família, mas vamos falar do profissional e o que as pessoas às vezes esquecem e começam a errar contra Deus. Eu vou soltar o vídeo, aí a gente vai fazer algumas conclusões desse vídeo aí do que ele fez. Vamos lá, vamos dar uma olhada aí no que ele diz. Tem Satanás, nem na casa do Senhor deve ter o urso. O urso é uma elemento que vem perturbar de noite. É um espírito maligno que vem perturbar de noite. A sua esposa e perturba principalmente aqueles que estão viajantes noturnos, aqueles que são caminhoneiros, aqueles que são vigilantes. Eita, pois é, o pessoal já gosta de botar no do vigia. E aí, com esse tal desse curso, acaba com a paz. Vamos para o que interessa. Vamos para a palavra que revivifica, a palavra que salva. E eu quero agora pedir à senhora, dona de casa, que está com problema, faça o seguinte, bota um copo d'água aqui em cima da televisão, porque eu vou fazer uma oração para lhe curar. Pode logo. Aparentemente parece engraçado. Sim, pois é a palavra que revivifica, que salva. Se o seu filho na sua casa tem problema, se ele está precisando de emprego, diga ele que não vem para a igreja não. Bota a carteira dele de trabalho aqui em cima da televisão, que eu vou fazer uma oração. Aleluia, glória a Deus, porque para mais pagar, mas não começou não usado na vez que ele cai. E aí ele vai ficar bom, ele vai arrumar emprego. Aí sim ele vem para cá, para nossa igreja. Tá certo? Outra coisa que nós temos, através da palavra, nós temos aqui dito que eu tiro, lógico, que eu tiro o diabo do corpo de qualquer um, e eu tiro realmente o diabo do corpo. Através de uma corrente de oração. Aleluia! E aí ele vai ficar bom, ele vai arrumar emprego. Aí sim ele vem para cá, para a nossa igreja. A mensagem que eu deixo para vocês estão aqui na Bíblia. Sim, está aqui Coríntios 2, versículo 5, Botafogo 3, Palmeiras 4, Deus zebra. Pois é, meus irmãos, estão todos convidados para vir no próximo domingo, para o culto do domingo. Todo mundo vem para o culto orar. Vai passar a noite aqui no culto orando, e só terminar aqui fora da meia-noite, quando todo mundo estiver com o culto orado. Tá certo? Estão convidados. Eu vou deixar com vocês agora a bênção apostólica, falando das coisas da vida, divindade. Lá vai. E os seres humanos deixem de pensar na carne, porque a carne é um fruto do pecado. Porque você não deve pensar só na carne, mas sim no tempero, no comer, no colorado, no alto, para ficar velho, para confiar. Nem só de pão vive o homem, mas a faca para cortar o pão e botar a manteiga para comer no seu bolso. Em nome do Senhor, até a próxima tela crente, e que Deus abençoe a sua casa. Vamos orar, Clélia. Bom, irmãos,
A paz do Senhor, né? Vamos começar agora a falar um pouco. Aí você está vendo a primeira situação, tem o nome tela crente. Você sabe que Deus, ele escolhe os seus servos para ser crente, ou seja, para crer em Deus e praticar a palavra de Deus. Não tá com brincadeira com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus que se encontra na Bíblia é a palavra sagrada. Eu estou com a minha aqui para fazer esse documento, para a gente tirar algumas questões. E estou com uma breve situação aqui do que eu fiz para a gente adiantar algumas coisas. Bom, como todos sabem, Shaolin, a sua profissão era humorista. Shaolin, ele nasceu no dia 8 de 5 de 1971. Faleceu no dia 14 de janeiro de 2016. Morreu aos 44 anos. Levando-se em consideração que ele sofreu 5 anos e 4 dias acamado por causa de um grave acidente ocorrido na madrugada do dia 18 de janeiro de 2011. Em uma curva, ele colidiu frontalmente com um caminhão. Um homem que fazia as pessoas sorrirem a qualquer preço, ainda que o preço fosse muito alto. A Bíblia que ele usou de forma indevida é a própria palavra de Deus. É isso mesmo, a própria palavra de Deus. E está escrito na Bíblia, lá em Marcos 8,36, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Shaolin criou um quadro chamado Tela Crente. Vocês podem ver aí o nome, ó, Tela Crente, ok? Aqui embaixo tem esse detalhe, ó, pastor, e ele colocou lá o nome, né, em inglês, Laib Hall ou Laib Hall, certo? Mas o que eu quero deixar o destaque para o nome pastor. Pastor é algo que Deus deixou designado para tomar conta do rebanho até a sua volta. Pastor é um homem que deve ensinar sobre as escrituras de Deus. Um pastor, ele deve ser um homem que respeita as escrituras de Deus, que jamais ultrapassa o que está escrito. Nesse momento, você vê que ele está com a Bíblia Sagrada na mão. A palavra de Deus que se encontra na Bíblia, ela é sagrada, ela é poderosa, é uma palavra viva. Bom, como eu tinha falado, neste quadro que ele criou, chamado Tela Crente, ele debocha, ou seja, ele zomba da palavra de Deus. O próprio Shaolin dá nome a demônios que, segundo ele, invadem a casa dos homens que são casados e trabalham à noite. Ele chama esse demônio de urso. Claro que para ele é uma brincadeira, né? O urso é o famoso pé de lã, né? O homem que trai os homens, ou a mulher que tem isso aí. Então vamos lá. O casamento é algo sagrado para Deus entre um homem e uma mulher. Não se pode estar com brincadeira com isso. Mateus 10:10 diz assim: digno é o trabalhador do seu sustento. Ele faz uma brincadeira aí, ele diz assim, que esses homens que saem para trabalhar à noite, eles vão ser traídos. Vão ser traídos. E eu quero chamar a atenção para isso, porque ele fala isso em um programa e vai se levar um tempo e vai acontecer algo, e eu quero que vocês pensem junto comigo no que vai acontecer. Olha só, né? Eu já falei para você que Deus diz lá em Mateus 10:10 que digno é o trabalhador do seu alimento, ou seja, Deus gosta que o homem case com a mulher, que ele trabalhe, né, para que ele tenha dignidade. Nesse mesmo quadro ele debocha de Deus ainda mais. Ele finge falar em língua dos anjos, que é algo que a Bíblia diz que só quem tem o batismo do Espírito Santo que Deus concede, fala em uma língua que homem nenhum entende. Só o Espírito Santo que conversa com Deus, com essa pessoa. É algo sagrado e ele debocha disso. Se vocês notaram, depois vocês vão voltar ao vídeo e vocês vão ver que ele fala assim. Ele fala com um duplo sentido com as coisas de Deus. Ele diz assim: vamos chamar o povo à noite para... O certo que os irmãos da igreja, os cristãos chamam é: vamos para o culto orar. Ou seja, culto é um lugar onde as pessoas vão cultuar a Deus. Orar significa conversar com Deus. Ou seja, vão para um lugar para orar, para conversar com Deus.
Mas aí ele vai falar isso que eu vou descrever agora, o que eu vou falar, vocês prestem atenção. Ele vai dizer com CU acento, ou seja, Torá. Depois ele vai piorando, ele diz, para que passe a noite toda no torando, a noite toda. E ele diz que ao amanhecer com torado, só que ele fala tão rápido e as pessoas não prestam atenção e leva isso na brincadeira. Ele debocha das pessoas que creem em Deus, ele debocha do cristianismo, né? Quem é católico ou cristão, todos sabem disso. Ele debocha de tudo isso. A palavra diz que a pessoa que zomba de Deus comete um pecado. Vamos ver qual é esse pecado, né? Vamos ler mais alguma coisa aqui. Ele vai mais além, ele vai se condenando ainda mais. Ele começa a falar assim, não só de pão viverá, o certo da palavra é não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você encontra isso lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4. Só que ele leva isso no deboche e ele diz assim, não só de pão viverá o homem, mas da faca e da manteiga para comer esse pão. Quer dizer, ele começa a deturpar as escrituras sagradas, que é a própria palavra de Deus. Ele brinca com a fé das pessoas que creem em Deus, pois ele usa aquele copo d'água, ele vai falando umas coisas. Ele se coloca no lugar de Deus, porque ele diz que ele consegue expulsar qualquer demônio, né? Tirar os demônios. A palavra diz que Jesus disse aos seus discípulos, em meu nome expulsará demônios. Ou seja, ele se coloca no lugar de Jesus Cristo, no lugar de Deus, toma o lugar de Deus. Lembre-se do que Jesus Cristo fala, ele diz, muitos virão em meu nome, e ele mesmo numa brincadeira, ele toma o lugar de Deus, ele se coloca no lugar de Jesus Cristo, ele diz, eu expulso demônios. Lembra que Jesus falou, em meu nome vocês expulsarão demônios, Jesus disse isso aos discípulos. Só através do nome de Jesus é que se pode expulsar essas coisas. Ele conhece a Bíblia, ele não era inocente, porque ele diz assim, não devemos pensar só na carne. Aí ele vai e acrescenta, devemos pensar no cominho. Ele vai falando outros nomes de tempero. Vocês acompanhem esse vídeo dele, que vocês vão prestar atenção. Mas lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, diz assim, a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, para que porventura não venha o homem a fazer aquilo que ele quer, mas sim o que Deus quer. Mas aí ele estava por dinheiro, por fama, para parecer engraçado, para ficar conhecido, debochando das escrituras de Deus. Tem um certo momento desse vídeo que ele vai dizer, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe você. Quer dizer, ele não quer bênção de Deus, a gente vê que ele foge das coisas de Deus. Vai fazer uma brincadeira também nesse vídeo, né? Ele começa a falar lá sobre 1 Coríntios e depois aí ele fala o nome Botafogo, Palmeiras, Deus Zebra. Ele começa a colocar coisas que não está na Bíblia. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse que a gente não deve aumentar ou diminuir nada do que está escrito na Bíblia, meu irmão. Quero deixar uma situação bem clara desse trabalho que eu estou fazendo. No livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar também colherá. Ok, né? Mas também a gente vai ler agora Mateus 12, 31, 32, que essa eu faço questão de mostrar na Bíblia. Olha só, gente. Cheguei aqui no Evangelho, né? Poderosa palavra do Senhor. É assim que se deve trabalhar com a Bíblia, com todo respeito. O Evangelho de Jesus Cristo, o qual escreveu Mateus, capítulo 12, versículo 31 e 32, se a gente vai dar uma olhada daqui. Vamos ver se chega no zoom perfeito aí, que dê para você ler também, hein? Eu e o celular em uma briga constante, tecnologia. Diz assim, por isso vos declaro, disse o Senhor Jesus Cristo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Ele diz assim no 32, se alguém proferir, ou seja, falar alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, que é a palavra de Deus que está na Bíblia, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Por que não podemos brincar com as Escrituras? Porque as Escrituras é a própria palavra de Deus. Dependente que um homem fale ou uma mulher, a palavra ela é de Deus. E o Espírito Santo, ele é de Deus. Quando a gente brinca ou tira algo das Escrituras, passamos a essa condenação sem perdão.
Principalmente quando é alguém que conhece a palavra e que comete tal coisa. Eu acredito que todos ainda devem lembrar como foi a morte desse homem. O caminhão que colide com ele, um caminhão colide com ele, como eu já falei. E este homem, ele vai passar 5 anos depois desse acidente, 5 anos e 4 dias acamado, sem fazer pessoas sorrirem, que ele gostava, sem poder conversar com pessoas porque ele ficou impossibilitado de conversar, sem poder se mover, que era o que ele mais gostava de fazer nas redes de televisão, sem poder fazer nenhum tipo de piada porque ele não tinha como se comunicar. Será que o preço de brincar com as escrituras, de brincar com tudo isso, será que valeu a pena? Será que Deus cobrou desse homem um preço justo? Vocês já prestaram atenção na frase que se encontra no caminhão que colidiu com este homem? Observe o vídeo do acidente dele. Vocês vão ver que lá tem uma frase assim: sem Deus nem tente. Foi o caminhão que matou o humorista Shaolin. Para concluir esse vídeo, quero deixar o final desse homem que fazia as pessoas sorrirem foi o mais triste. Sem aplausos de Deus, sem a glória de Deus, que é seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele disse no evangelho qual escreveu João, no capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Bom, gente, eu faço parte do canal Tudo Sobre um Cristão, que a paz e a graça do Deus vivo invada os nossos corações nesse momento. Amém? Eu fico por aqui. Espero que vocês olhem, tá na internet, dá para acompanhar, olha, com Deus não se brinca, 2 completo, alguém fez esse trabalho, eu agradeço a pessoa que fez, que Deus te abençoe grandemente. Dá para você pesquisar o caminhão, a frase que eu falei e compara tudo isso, tá bom? Esse trabalho sempre meu fica longo porque eu quero que a pessoa aprenda as escrituras, isso não é brincadeira. Pelo amor ao próximo, que é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, amarás o próximo como a ti mesmo. Eu desejo a família dele que se converta e aceite o Senhor Jesus Cristo em vida, para que todos venham ter salvação do Senhor. Esse é o plano de Deus e de Jesus Cristo, seu Filho. O caminhão que colidiu com o carro de Shaolin é esse aí, olha o estado do carro, amado. Olha só o lado do acidente que pega. Lembrando que não vinha nenhum segurança, não vinha ninguém, só Shaolin nessa madrugada. Ele brincou tanto com os caminhoneiros que andam pela madrugada e dizendo que os caminhoneiros levavam chifre, E o caminhão que justamente bate nele tem logo justamente essa frase, sem Deus nem tente, é muita coincidência, não? Morto por um caminhoneiro. E esse é o caminhão, gente, olha só. Olha a frase. Sem Deus nem tente. É isso aí, Shaolin. Brincar com Deus, desafiar Deus, a palavra dele. Qualquer um que desafiar Deus, o final é esse. Meu irmão, sem Deus nem tente nada na sua vida, porque já é perdido. E de Deus não se zomba. Gálatas 6:7, que sirva de exemplo para outras pessoas, para outros comediantes, outros humoristas que gostam de fazer gracinhas com a palavra do Senhor e do meu Senhor Jesus Cristo. Aí, algumas imagens que eu peguei na internet de Shaolin entubado, sem poder falar, lembra que eu disse? Foi o tempo todo assim? Não brinca com Deus, cidadão. Pega o exemplo de Shaolin e respeita a palavra do Senhor. Bom, gente, e aí é o fim do homem, dentro de um caixão. Mas a palavra diz que depois da morte haverá um julgamento. E aqueles que praticaram boas obras para com Deus serão guardados com Deus. Mas aqueles que zombaram de Deus não terão paz. Pelo resto das suas vidas sofrerão no lago de fogo. Aí, ó. Final de um homem. Será que vale a pena? É como disse o Senhor Jesus Cristo. Do que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, meu irmão? Dinheiro nenhum pode comprar
a alma de um homem. Esse aí é um dos vídeos que eu peguei, Shaolin ele dançando, né? E ele faz aquele passo para trás, né? Ele fez no teatro o passo para trás e na vida real também ele deu um passo para trás quando brincou com a palavra de Deus. Amém, irmãos. Até o próximo trabalho, se Deus me permitir.